Salmo 34. Graças pelo livramento. Um salmo de Davi quando se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou. E assim pôde escapar. Nota de rodapé 1. Como já foi comentado, todos os textos iniciais dos salmos, aqui apresentados em forma de subtítulos, fazem parte do texto sagrado original em hebraico e compõem o primeiro versículo. Este é um salmo de gratidão pelo livramento milagroso de Davi das mãos de Aquis, cujo título monárquico era Abimeleque, mas seu nome era Aquis, rei de Gate, e que significa pai e rei. O subtítulo indica a ocasião como sendo a de 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10, e que colocar em risco a vida de Davi. É um acróstico cujos versículos, menos o último, começam com as letras sucessivas do alfabeto hebraico, que aqui aparecem antes do início dos versículos, excetuando-se Rau ou Vav, passados mais de 1000 anos. O apóstolo Pedro faz menção deste salmo em suas orientações à Igreja do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2 e 1 Pedro, capítulo 3. Salmo 34, versículo 1. Bendirei o Senhor em toda circunstância. Seu louvor estará sempre em meus lábios. Nota de rodapé 2. Davi tem mais uma experiência do poder e da atenção pessoal de Deus. Atenção pessoal que Deus concede a seus servos. O original hebraico nos transmite a ideia de um contínuo louvor a Deus, independentemente das circunstâncias. Quando, enfim, formos colocados em terreno seguro e em melhores condições, poderemos comemorar o amor de Deus e testemunhar ao mundo o valor de colocarmos toda a nossa esperança no Senhor e a Ele sermos fiéis. O Novo Testamento é mais explícito em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5, 18, conforme Romanos 8, 28 ao 37. Aleph. Versículo 2. Eu me gloriarei no Senhor. Que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Nota de rodapé 3. Em sua humilhação, Davi louva ao Senhor e conclama todos os fiéis que passam por situações humilhantes e que estão se sentindo oprimidos e erguerem louvores ao Senhor em todo o tempo, ou seja, sobre qualquer condição. Assim como Paulo, que também passou pela vergonha de ter de fugir do governador nomeado pelo rei Aretas, mas que se orgulhou nas fraquezas e perseguições por causa do Senhor. 2 Coríntios 11, do 30 ao 33. A expressão hebraica anavim descreve um tipo de pessoa que, ao passar por situações humilhantes ou aflitivas, não se revolta, mas humildemente busca com fé uma solução divina. Mas que busca com fé uma solução divina. Bet. Versículo 3. Proclame a majestade do Senhor comigo, e todos a uma voz exaltemos seu nome. Gimel. Versículo 4. Busquei o Senhor, e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou.
Dalet, versículo 5. Contemplai-o e sereis iluminados de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Nota de rodapé 4. O verbo hebraico naharu é derivado da raiz or, que significa iluminados, como em Isaías 65, onde descreve o rosto radiante da mãe que revê seus filhos, considerados perdidos para sempre. O mesmo termo se refere ao rosto de Moisés em Êxodo 34, 29, quando descia do monte após falar com Deus. O Novo Testamento também usa um termo semelhante ao descrever o rosto do cristão contemplando a glória de Jesus Cristo. 2 Coríntios 3,18. Calvino faz a seguinte observação: iluminados são aqueles que anteriormente se definhavam em trevas, ergueram seus olhos para Deus, como se a luz lhes surgisse repentinamente. Os que se sentiram oprimidos e submersos à humilhação, novamente revestirão seus rostos de jovial alegria. A palavra decepção também pode ser entendida como vexame ou vergonha. Versículo 6. Clamou este pobre homem, e o Senhor o atendeu, e o libertou de todas as suas tribulações. Zaim, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao seu redor, dos que o temem, e os liberta. Nota de rodapé 5. A expressão hebraica traduzida por anjo do Senhor é extraída do versículo em hebraico aqui transliterado em Kone Adonai. Surgem em várias partes das Sagradas Escrituras. Em muitos casos, esse termo refere-se ao próprio Deus vindo à terra. Gênesis 12, 7, Gênesis 16, 7, Gênesis 18, do 22 ao 33. Outras vezes refere-se também a Deus, mas na pessoa de Jesus Cristo, o príncipe dos exércitos do Senhor, como em Josué 5,14, Josué 6,2. A essas aparições de Deus e seu Filho se dá o nome de teofania. Mas o termo, o anjo do Senhor, também pode ser usado para identificar um anjo ou legiões de anjos que o Senhor destaca para missões específicas e para nos acompanhar e zelar por nossas vidas. Esses anjos também são chamados de principados e potestades, e por ordem do Senhor estão sempre ao nosso redor acampados e vigilantes, cuidando da preservação da nossa vida e, às vezes, em luta contra as potestades do mal, evitando que o diabo possa cumprir em nós seu alvo destrutivo. 2 Reis 6, do 8 ao 20. São espíritos ministradores, criados por Deus para servirem aos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1, 14. Dessa forma, jamais estamos sós. Temos o Pai e o Filho unidos ao Espírito Santo, que reside na alma dos cristãos, e dispomos de uma multidão de anjos ministradores observando-nos diuturnamente. Não é comum vê-los ou ouvi-los, por causa dos planos de Deus, que espera de nós primeiramente fé em sua palavra. João 20, 29, Hebreus 6, 5, 1 Pedro 1, do 3 ao 12. E devido à diferença de dimensões nas quais vivemos, mas ao deixarmos essa vida, nos encontraremos com eles para o início eterno, regozijo com o nosso Senhor. Lucas 16, 22, Atos 23, 9. Uma vez que o anjo do Senhor deixa de aparecer depois da encarnação, interfere-se frequentemente que o anjo do Senhor, na maioria das vezes em que o termo aparece no Antigo Testamento, refere-se à segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. A palavra logos, em grego, o verbo eterno. Versículo 8. Provai e vede
Como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Tete. Versículo 9. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Yud. Versículo 10. Os leões podem sofrer de fome, mas para os que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Nota de rodapé 6. Seu discípulo de Eliseu viu e creu. Muito melhor é crer em Deus primeiro e reservar os louvores para o momento da concretização da esperança. João 20, 29, Hebreus 6, 5, 1 Pedro 2, 3. Insistem em que o primeiro passo para ver é acreditar pela fé. A defesa e as provisões eram as necessidades de Davi nesse momento. Registrado em 1 Samuel 21, que é o cenário deste salmo. O rei usa algumas expressões faltará, relembrando as verdades do Salmo 23. O Senhor permite a fome, mas supre as necessidades. Deuteronômio 6, 24, Deuteronômio 8, 3, Romanos 8, 28, 37. Caf. Versículo 11. Filhos, vinde e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Lamed. Versículo 12. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Men. Versículo 13. Guarda tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Num. Versículo 14. Aparta-te do mal e pratica o bem. Busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Nota de rodapé 7. Este é um trecho escrito na antiga linguagem da sabedoria hebraica, como em Provérbios, como se um velho sábio e amoroso pai estivesse ensinando seu amado filho a caminhar pela vida com sucesso. A fórmula não mudou desde a criação do universo e não mudará. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O bem que se ensina, versículo 12, vai de mãos dadas com o bem que se pratica, versículo 14. Davi, numa primeira fase da vida, andava de acordo com esses princípios e os recomendava a todos, como faz aqui em 1 Samuel 24, 7, 1 Samuel 26, do versículo 9 e o versículo 23. Pedro lê Davi e cita trechos deste salmo em suas mensagens à Igreja de Cristo. 1 Pedro 2, 1, 22, 1 Pedro 3, versículo 10 ao 12. Lameque, versículo 15. Os olhos do Senhor contemplam os justos, e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. Aim, versículo 16. A face do Senhor está contra os que praticam mal, para da terra apagar qualquer lembrança deles. P. Fé. Versículo 17. Suplicam os justos, e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Nota de rodapé 8. Deus acompanha pessoalmente cada ser humano em sua trajetória sobre a terra. Essa companhia é tão pessoal que as Escrituras revelam, versículo 15, que os olhos de Deus veem o que nos é oculto, de modo que possa suprir nossas necessidades antes de pensarmos em lhes pedir. Mas seus ouvidos estão abertos para nós, o que significa que ele leva a sério nossas palavras e orações e pode conversar conosco. A expressão hebraica de sadikim
foi omitida em algumas versões, mas significa o clamor dos justos. Entretanto, a triste situação das pessoas que deixam o mal lhes dominar o coração e as intenções colocam-se igualmente de forma pessoal, no sentido de o rosto de Deus se virar contra eles. Versículo 16. Nós não sabemos o que se passa no íntimo da alma humana, e muito menos quem são os escolhidos do Senhor. Por isso a ninguém devemos julgar. Essa não é a nossa função. Devemos proclamar a palavra de salvação, pois mesmo a mais cruel das pessoas ainda tem uma chance de salvação e reabilitação em Deus. Versículo 18. De Sade, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Kof, versículo 19. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. Rosh, versículo 20. O Senhor preserva-lhe todo o ser, nenhum osso sequer é quebrado. Nota de rodapé 9. Deus tem um cuidado todo especial para com seus filhos. Por isso, as metáforas usadas apontam para os detalhes desse amor leal. Lucas 12, 7. Entretanto, este trecho da Escritura vai além e se revela uma profecia acerca do Messias, que se cumpre em João 19, 36, tendo como pano de fundo a história da libertação de Israel e a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. Êxodo 12, 46. Versículo 20. O Senhor preserva-lhe todo o ser, nenhum osso sequer é quebrado. Nota de rodapé 9. Já foi lido. Sim. Versículo 21. Os ímpios serão destruídos por sua própria maldade, e os que odeiam os justos serão condenados. Nota de rodapé 10. O termo hebraico Ra pode ser traduzido por maldade, malícia ou miséria. Entretanto, o contexto do versículo demonstra que a impiedade com a qual os cruéis abastecem suas motivações recairá sobre as suas próprias cabeças, tendo ensinado não haver maior defesa e segurança que uma vida justa, piedosa e irrepreensível. Deus declara perversos, mesmo quando ninguém ou coisa alguma parece se opor a eles. De repente as coisas se voltarão contra eles e os aniquilarão. Os ímpios são a causa e o instrumento da própria destruição. Tav. Versículo 22. O Senhor resgata a vida dos seus servos. Todos os que nele buscarem refúgio serão absolvidos. Nota de rodapé 11. O termo absolvidos vem da expressão não serem condenados, que advém do mesmo verbo hebraico que se traduz declara-os culpados ou condena-os. 5:10, Salmo 5:10, Hebreus capítulo 11. É uma palavra que se associava fortemente à culpa e à devida punição ou expiação, perdão e salvação. Oséias 5:15, Oséias 10:2. Assim, Davi leva a interpretação para nenhuma condenação ou plena absolvição daqueles que verdadeiramente se refugiam no Senhor. Romanos 8:1, nenhuma condenação à estão em Cristo Jesus. Romanos
33 ao versículo 34. De modo, o cristão pode cantar com grande alegria este salmo, adicionando gratidão e louvores por conhecer o custo inimaginável da salvação nos versos 22a e o alcance ilimitado do amor em 22b.